Muito boa noite, senhoras e senhores. Este é o nosso Conexão KGB, que é o serviço de informação nada secreto do jornal Brasil Sem Medo. Nós estamos aqui invadindo o canal do professor Olavo de Carvalho, porque o jornal Brasil Sem Medo foi censurado em função do último programa meu e do Braz Oscar, Tapa Cultural, em que nós falamos daquele assunto proibido, né? O qual as pessoas só pensam naquilo. Né? Você já deve imaginar o que é a picadinha, né? A picadinha. Então o nosso canal foi censurado, nós não podemos transmitir vídeos, então a gente resolveu invadir aqui o canal do professor Olavo e obviamente nós vamos conversar com o professor Olavo de Carvalho hoje. Então o programa Conexão KGB chama-se KGB não porque a gente é comunista, muito menos pelo contrário, mas porque essa nossa bancada aqui é composta por mim, Bernardo Kister, pelo Silvio Grimaldo e pelo Paulo Briguet. Então os nossos sobrenomes compõem KGB, né? Kister, Grimaldo e Briguet. Boa noite, Silvio. Tá tudo bem com você aí? Com essa camiseta própria para hoje à noite? Boa noite. Pois é, hoje eu vim... Não, mostra bem porque parece que tá escrito tetas. Tetas? Não, tetas não, pô. Tretas, isso. Tá bom. Porque tava omitindo o R. Senão já iam falar que eu estou à busca de uma tetinha no governo e isso, não consegui. exatamente. Etc. Ah? Será que o som está indo bem aí? O som do Silvio Grimaldo? Deixa eu ver aqui no retorno. Avisem no chat. Então, boa noite para todo mundo. A quem nos ouve. Hoje temos uma convidada especial aqui nos assistindo, nossa grande plateia. Isso. E hoje estamos aqui com o suporte do Sr. Braz Oscar, né? E não do Sr. Braz Araújo. E não da Isa, que a Isa tá de molho, né? A Isa tá meio doentinha e tá com as crianças também tudo gripada, então hoje ela teve férias. Né? Paulo. Férias ao atestado. Paulo, tudo bem? Muito boa noite. O senhor está bem? Estou muito bem. Está muito bem? Sim. O que aconteceu? Boa noite. Não sei, deu Saiu. Problema na minha voz, assim. Entendi. Sei lá, eu falo em vozes, né? Uhum. Você sabe que eu falo em vozes. Sim. Tem pessoas que falam em línguas. Uhum. Eu falo em vozes, às vezes. Entendi. Então, às vezes eu começo a falar com uma voz diferente, assim. Sim. Mas então eu queria dar boa noite a todos e, como sempre, começar invocando a Santíssima Virgem e São Maximiliano Kolbe, padroeiro do BSM, para que nenhuma barbaridade se cometa durante este programa. Entendi. Especialmente durante este programa. Porque hoje é um programa muito especial. Além de ser o último do ano, tem um convidado muito especial. O patrono, né? O nosso patrono nosso do patrono, BSM. Né? Nosso presidente de honra, né? Chairman. Então, a gente gostaria agora de convidar o professor Olavo de Carvalho, que está aí já do outro lado esperando a gente, pacientemente, que ele entrasse aqui para bater um papo com a gente. Tudo bem, professor? Tudo bem, graças a Deus. E vocês aí? Muito bem, muito bem. Tá ótimo, hein, professor? Como é que tá aí na Virgínia? Tudo bem, tudo perfeito. Já tá frio de gelar os ossos ou não? Olha, por incrível que pareça, esses 2 últimos dias está um clima assim de primavera. Maravilha. Professor, é o seguinte, eu ia começar fazendo uma outra pergunta, mas eu vou fazer essa porque ela tá no meu coração e eu tô meio irritado com essa história toda. No meu Instagram hoje lá nas redes sociais, o pessoal ficou me pedindo, né, como essa mania do brasileiro, para que eu ficasse optando, né, entre o senhor e o Bolsonaro. Falou, você tem que escolher alguém para ficar do lado. O que a gente responde? Mas o Olavo está concorrendo? Você está concorrendo à presidência, Olavo? Você sabe o que eu respondo. Posso... Tudo bem, a parte o VTNC é sério. Não, mas o pessoal está levando a sério isso, professor. Estão completamente loucos. Quer dizer, em primeiro lugar, é assim, um sinal de total incapacidade mental o indivíduo achar que tudo o que se diz é assim, é propaganda eleitoral contra ou a favor. Quer dizer, não existe mais nada além disso aí. Então significa que são exatamente 2 neurônios, um que vai e outro que volta. Entendi. Não dá para conversar com uma pessoa assim. Simplesmente não dá. Você não tem capacidade de comunicação, não tem domínio da linguagem. Não se deve falar com essas pessoas. Quando elas falam, sabe o que elas estão dizendo? Au, au, ou miau. Uhum.
Ô, Bruno, o senhor podia explicar aí para os nosso brasileiro afegão médio qual que é a diferença entre um intelectual e um ideólogo de partido? Bom, do intelectual eu não sei. O intelectual é um termo muito genérico, mas eu sei o que é um escritor. Tá, é isso. E um escritor é um indivíduo que tem uma atividade estritamente individual, e se entrar, por exemplo, se o sujeito está escrevendo uma coisa importante, alguém dá um palpite, atrapalha tudo, né? Quer dizer, a solidão é a condição número 1 do trabalho de escritor. Quer dizer, o indivíduo conversar com ele mesmo, e da conversa dele com ele mesmo, vão saindo os textos. Não é isso? Então, eu me lembro até quando eu era jovem, eu trabalhava num monte de empregos, eu não tinha tempo para sentar e escrever, o que eu fazia? Eu escrevia os textos mentalmente, quando estava no ônibus, no metrô, no trem, e gravava aquilo na memória. Quando tinha um tempinho, passava para o papel. Quer dizer, existe algum trabalho algum esforço mais individualizado do que esse? Eu acho que não. A pessoa não imagina isso. Então eles acham o seguinte, que tudo que eu estou falando, eu estou discutindo com um grupo político, com um movimento. Você é um maluco, esse pessoal é analfabeto, pô. Eles não sabem o que é um escritor, nunca viram, né? Quer dizer, eu, sinceramente, já estou com o saco cheio disso. Quer dizer, essa ignorância presunçosa do brasileiro, né, dá vontade de mandar o país inteiro à merda, tá entendendo? Porque assim, professor, as pessoas talvez confundem, ou por ignorância, ou por levar as coisas, às vezes, a sério demais, ou a brincadeira demais, essas notinhas que o senhor publica nas redes sociais, que depois até viraram já um livro, né? Mas essas notinhas que o senhor coloca como se o senhor estivesse dando ordens para um partido, não é isso? Mas será que eles interpretam assim? Eu estou dizendo apenas o que eu penso. Eu não estou me dirigindo a nenhum grupo em particular. Não tenho uma ideia. Eu não tenho ideia de quem vai ler o que eu estou escrevendo. Tanto que esses idiotas todos estão lendo, né? Será que é para eles que eu estou escrevendo? Por mim, eles jamais leriam o que eu escrevo. Mas se dependesse de mim, falaram, você quer esse leitor? Não, eu não quero. Esse eu não quero. Né? Sujeito com QI 12 eu não quero. Né? Não dá para conversar com outras pessoas. Né? Então, em primeiro lugar, a ideia de tomar partido na eleição, só contra o Bolsonaro, jamais me passou na cabeça. É claro que eu vou votar no Bolsonaro e quero que todo mundo vote nele. Isso é óbvio. Eu queria explicar porque não tem outro. Simplesmente não tem outro sujeito que mereça o voto. Ele merece porque ele é um excelente administrador, um homem honesto, nunca roubou nada e está fazendo um bom trabalho. Tá certo? Então, está fazendo um bom trabalho na esfera da economia, na esfera de obras públicas, na esfera da agricultura, até na esfera de defesa nacional está fazendo coisa boa. A única coisa que ele não faz direito, ele não faz ou faz pessimamente, é ele se defender dos inimigos. Ele simplesmente não sabe fazer. Ele só sabe apanhar. Você vê, depois que chega um juiz e não deixa ele exercer o seu direito constitucional de nomear um diretor da Polícia Federal, e ele obedece o juiz, eu falei, esse homem gosta de apanhar, não é possível uma coisa dessa. A partir desse momento, ele só apanhou, perdendo força. E os inimigos cada vez mais poderosos e mais presunçosos. Então, eu tenho que ensinar ele a lutar, ele não sabe. Ele sabe administrar, mas não sabe lutar. Pô, ele sabia lutar no tempo do parlamentar, no tempo que ele era deputado. Porque a luta do parlamentar, do congressista, é só blá, blá, blá. Então, um fala e ele fala. É só disputa verbal, não é uma disputa de ações. O deputado não tem meios de agir, só tem meios de falar. Né? Agora, ele como presidente, ele tem que agir, ele tem que tomar providências. Agora, eu vejo esse homem reagindo como se ele fosse não apenas um deputado, mas como se ele fosse um cidadão comum. Foi para essa semana dizendo, não vou vacinar minha filha. Isso aí, é para o seu Zé Mané da esquina dizer, não o presidente da República. O presidente da República age contra o que está errado. Não é assim, não vou vacinar minha filha. Peraí, calma lá. Né? Então, ele está dando com isso, está dando uma demonstração de fraqueza. Ele está agindo como se ele fosse um desamparado. Um desamparado cujo único recurso contra a injustiça, né, é evitar de cometê-la. Paulo. Oi, Lavo. Oi, tudo bem? Tudo em paz? Tudo em paz. Lavo, eu estava relendo O Jardim das Aflições hoje, mas eu preciso confessar uma coisa. Eu estava lendo o último livro do Fernando Henrique Cardoso, você acredita?
A gente lê cada coisa, né? A gente é obrigado a ler cada merda nessa vida. Eu estava lendo o último livro do Fernando Henrique Cardoso e ele faz lá uma homenagem. Ele fala lá dos seus mentores intelectuais, né? Então ele fala com grande carinho do Florestan Fernandes, que foi professor dele e tudo mais. Aí fiquei imaginando, fiquei pensando em como a esquerda trata os seus intelectuais, né? A esquerda trata muito bem os seus intelectuais. E isso não se vê na direita. A direita não tem esse mesmo respeito pela obra que você fez. Não. Que você iniciou aqui no... Inclusive, eu escrevi sobre isso no Brasil Sem Medo essa semana. Nós que estudamos com você, que somos seus alunos, seus amigos, seus leitores, nós aprendemos uma lição desde muito cedo, que é a seguinte, que é a cultura que produz a política, e não o contrário. A cultura que produz a política. Nesse sentido, eu queria que você falasse um pouco, eu queria sair um pouco desse imediatismo aí da eleição. Em um livro seu, O Futuro do Pensamento Brasileiro, você fala de 4 grandes fontes da cultura nacional perante a cultura universal, que são o Otto Maria Carpo, Gilberto Freire, Miguel Reale e Mário Ferreira dos Santos. Que fique claro que é o Miguel Reale pai, né? Miguel Reale pai, claro. Eu queria que você falasse sobre o que esses gigantes da nossa cultura têm a nos dizer hoje. De que modo eles podem ajudar-nos a entender o que está acontecendo no Brasil hoje, especialmente o Mário Ferreira. Bom, então, primeiro, vamos por partes. Isso aí, na verdade, você fez 2 perguntas diferentes. Uma, a maneira da esquerda e da direita tratar os seus intelectuais. Né? Bom, você não pode esquecer o seguinte, que a classe universitária é praticamente todinha de esquerda. Então, esse pessoal tem uma certa tradição, eles de geração em geração, eles vão discutindo, né, os feitos e ideias da geração anterior e vão tentando se aperfeiçoar de algum modo. Então, eles têm uma tradição de cultura. A direita não tem nada. Né? A direita praticamente só tem semi-analfabetos, né? Tirando a meia dúzia. Então, tentar constituir uma intelectualidade de direita, é um negócio que pode levar várias décadas. Né? O pouco que existe, fui eu que criei, não tenho a menor dúvida. Fui eu sem a ajuda de ninguém. O pessoal que entrou depois são todos meus alunos. Não tem nenhum que está lá ensinando. Bom, o único que tentou ensinar junto comigo foi o Zé Monir Nasser, o qual morreu. Né? Fez o favor de morrer, desgraçado. Né? Então, senão eu poderia dizer, fomos eu e o Monir. Mas o Monir não deu tempo, ele deu um curso e morreu. Né? Depois veio o Bruno Tolentino, eu esperei que ele me ajudasse, mas ele caiu na gandaia, né? Só ficava em festinha, né? E também morreu. Né? Então, na verdade, fui eu sozinho. Agora, o respeito que o pessoal da esquerda tem pelos seus intelectuais é notável, assim, é coisa que você vê e salta aos olhos. Né? Inclusive, intelectuais que não merecem esse respeito, a esquerda lhes dá o respeito. Você mesmo citou um exemplo. Né? Quer dizer, o FHC via o Florestan Fernandes como seu grande mestre. A respeito do Florestan, a coisa mais certa que se diz, quem disse foi o Alberto Guerreiro Ramos. Esse sim, um grande cientista social. E ele disse uma frase, olha, o problema do Florestan é simples, ele é burro. Isso é tudo que eu tenho a dizer a respeito do Florestan. Né? E o FHC, eu digo, é discípulo do burro. Né? Então, quando ele diz, esqueça o que eu escrevi, falo, pode deixar, já esqueci. Falou isso na mesma hora, já apaguei. E vou esquecer também tudo que você disser daqui para diante. Né? Tudo que eu não quero saber, é só besteira. Né? Quando não é besteira, é mentira. Né? Então, bom, então isso por um lado. Agora, quando você pergunta dos 4 intelectuais que eu mencionei, o critério ali foi simples. Quer dizer, quais são aqueles cuja produção intelectual tem importância não só para o Brasil, mas para o mundo, para a humanidade inteira. E, no fim, só deu esses 4, não deu para ninguém. O pessoal não precisa de... Note bem que eu estava excluindo a produção, vamos dizer, de poesia, romance, essa coisa toda. Estava me referindo só ao campo das ideias. E no campo das ideias, quem produziu algo que a humanidade precisa, e não somente o Brasil. Então,
Sobrou só esses quatro. Então, esses quatro, se forem traduzidos, por exemplo, o Otto Maria Carpo é autor da melhor história da literatura que se produziu no mundo inteiro. E se você traduzir isso aí para o alemão e dar para um austríaco, para a terra dele, o austríaco vai estar ganhando, vai sair ganhando com isso aí. Por quê? Porque não tem outro escritor austríaco que escreveu uma coisa tão boa. Né? Se você pega o Gilberto Freire, ele reconstruiu a ciência social desde o zero. O que ele fez na ciência social é uma coisa, não tem paralelo no mundo. Né? Primeiro, quer dizer, aonde que ele buscava documentação? Ele usou foi o primeiro que usou como documentação anúncios de jornal, por exemplo. O pessoal não sabia usar isso. Né? Em segundo lugar, o Gilberto Freire tem uma visão muito clara das relações que existem entre o trabalho do cientista social e o trabalho da ficção. Ele escrevendo, às vezes, a vida dos nossos antepassados, às vezes tem hora que você parece estar lendo um romance. Quer dizer, ele torna aquela coisa viva, ele põe a coisa na sua presença, usando o quê? O recurso de escritores, né, que era um escritor maravilhoso. Né? O Miguel Reale foi o primeiro sujeito, ou foi o primeiro jurista que entendeu o que era o direito, meu Deus do céu. Antes, você via discussões horríveis sobre o que era ou o que deixava de ser o direito. O Miguel Reale foi lá e matou a charada. Não tem jeito de você escapar da definição que ele deu. Então, o que ele fez? Ele demarcou todo um campo de conhecimento. Quanto ao Mário Ferreira, olha, é até difícil falar do Mário Ferreira, tamanha é a grandeza filosófica dele. Eu não conheço outro filósofo no mundo que tem uma obra tão significativa e tão valiosa quanto o Mário Ferreira. Se você pegar os filósofos que eu mais admiro, eles, comparados ao Mário Ferreira, são como crianças. O Mário Ferreira é um indivíduo que dominava o campo inteiro da filosofia e dialogava com os clássicos, com os medievais, com os filósofos da Renascença, todas, de igual para igual. Né? Mário Ferreira poderia discutir com Leibniz, por exemplo. Né? Quem mais pode fazer isso? Então, no Brasil, o pessoal que diz que é filósofo não são filósofos, são estudantezinhos, meu Deus do céu. Só fazem trabalhinho de escola. Você não tem um trabalho de filosofia que tenha um valor. No máximo, quando aparece uma coisa muito boa, é porque tem um valor de erudição. Por exemplo, o livro do Lívio Teixeira sobre o ensaio sobre a moral do Descartes. É um livro primoroso, mas não é uma grande obra de filósofo. É uma excelente obra de um historiador da filosofia. E que, na verdade, o Paulo Arantes dizia, não, a USP, de fato, não produziu um filósofo, produziu excelentes historiadores da filosofia. Mentira, produziu um, que é o Livro Xavier. Na verdade, o Livro Xavier já veio pronto, não foi a USP que o formou. Quanto ao resto, não dá para aceitar. Certo? Então, veja, depois que eu escrevi o meu livro sobre Aristóteles, publiquei o livro sobre Aristóteles, em 94, 95, passaram-se 20 anos, e daí o pessoal da USP produziu um livrinho sobre Aristóteles com 16 autores. E o livro só sobre a ética de Aristóteles, que é o assunto mais vulgar que existe no aristotelismo. Mas não dá. Quando eu publiquei o livro sobre Aristóteles, fazia 30 anos que não se publicava um livro sobre Aristóteles no Brasil. Quer dizer, como é que eu vou levar a sério essa filosofia universitária, essa porcaria? A única coisa que tem de bom na filosofia universitária é o pessoal que se dedica à lógica matemática, que não é filosofia, propriamente dito, é matemática. Aí tem pessoas de altíssima competência. Né? Você pega, por exemplo, o Alexandre Costa Leite, ele é um dos grandes na área, só que ele mesmo disse, não me interessa por questões filosóficas, me interessa por questões de lógica matemática. É outra coisa. Né? Então, nessa área, talvez mais técnica, tem pessoas competentes, mas você não tem um grande filósofo. Então, o primeiro grande filósofo que apareceu no Brasil, o primeiro e único, foi o Mário Ferreira. Então, está aí explicado. Todos esses, a obra deles tem importância universal, tem importância para a humanidade inteira, não só para nós. Quer dizer, um sinal de fraqueza de um país é quando ele se toma a si mesmo como o único tema ou problema. Ele só fica pensando, o que é o Brasil? O que é ser anticristo? Meu Deus do céu! Isso tudo é frescura. Né? Nós temos que falar para a humanidade inteira, falar para os nossos irmãos de outros países, da África, da Ásia, da Europa, do Raio Parta, tá entendendo? Agora, fica só olhando para o próprio umbigo e querendo ser interessante? Que brincadeira é essa? Né? Silvio. Olavo. Você está me lembrando? Tudo isso aí, você estuda a teoria das camadas, você vê, tudo isso aí, a cultura brasileira é uma cultura de camada 4. Você só está pensando no próprio umbigo.
É a camada 4, de 4 em 4 anos, né, professor? É. Eu também. É lá, Silvio. Olá, vocês estavam falando sobre essa questão dos intelectuais da direita, da esquerda, do respeito, etc. Mas tem uma coisa que eu gostaria de perguntar para você, que é o seguinte, né? Uma das críticas até assim, bondade minha falar, né? Um do chororô, né? Um dos chororôs aí do pessoal que tá bravo com você, né? Como lá o Sérgio Camargo, lá da Fundação Palmares, né? Estão te apontando contradições, né? Fala assim, porra, você está batendo no governo, mas olha só o que você escreveu lá em outubro de 2019. Vou ler aqui o seu post, tá? Assim, ó, vocês nem imaginam a porradaria que estoura nas discussões internas da esquerda. Nem uma palavra, nem um pio chega ao público. A direita tem de aprender isso. E aí eles usam isso aqui estão usando isso aqui para bater em você, falar, olha, o Olavo de antigamente que era bom, esse agora tá um velho gagá. E aí eu até escrevi uma coisa. Vamos dizer assim, velho gagá é a puta que os pariu. Em primeiro lugar. O meu cérebro está em condição muito melhor do que a desse seu Sérgio Camargo jamais estará. Se passar 400 anos, ele não vai ter um cérebro da qualidade do meu. Agora, o pai dele eu conheci, Oswaldo Camargo era revisor do Estadão no tempo que eu trabalhava lá. Era um intelectual sério, um homem inteligentíssimo, pessoa de muito valor, que jamais sobreporia um espírito de torcida aos deveres da vida intelectual. Ele jamais faria isso. Mas esse Sérgio Camargo nem sabe o que é deveres da vida intelectual, não tem a menor ideia. Ele não sabe o que está falando, meu Deus do céu. Ele é apenas um politiquinho, para não dizer politiqueiro. Tá certo? Agora, essa história... o Olavo disse isso, não sei quando. Agora, em primeiro lugar, você não pode simplesmente pegar duas frases, tá certo? E cotejar uma com a outra sem saber o contexto de cada uma. Você tem que aprender a ler, meu Deus do céu. Por exemplo, eu disse... um dia eu disse assim, se o próximo governo eliminar um pouco a corrupção e controlar o banditismo, já terá sido um grande governo. Daí os caras dizem, não, mas agora ele está falando mal do governo, por isso... Escuta, peraí, eu não estou falando mal do que o governo fez, eu estou dizendo que esse governo não sabe se defender. É só isso que eu estou falando. Eu elogio tudo que o governo tem feito na área da segurança pública, na área da agricultura, da economia, das obras públicas, tudo isso está indo muito bem. Eu acho excelente o governo, e tenho dito, o Bolsonaro é o melhor administrador que esse país já teve. Só que é o seguinte, ele só sabe apanhar. Ele não sabe se defender, porra. Quer dizer, ele está deixando que os inimigos subam em cima dele, cuspem e humilham. Ele não pode continuar por esse caminho, senão ele vai se ferrar. Se ferrar não quer dizer perder a eleição, meu Deus do céu. Por quê? Veja, ele se ferrou depois que ele venceu a eleição. Não foi perdendo a eleição que ele se ferrou. Ele se ferrou vencendo a eleição e assumindo o cargo. E se ele vencer daqui um ano e vencer de novo, ele vai ter o mesmo cargo e vai sofrer o mesmo destino que está sofrendo nessa. Ou você acha que o pessoal, que os inimigos dele vão afinar só porque ele ganhou a eleição? Ora, meu Deus do céu. Nenhum presidente no Brasil teve um apoio popular como o Bolsonaro teve. Vocês viram no 7 de setembro. O que adiantou isso aí? Apoio popular não é poder, meu Deus do céu. Apoio popular é só popularidade. Popularidade, olha, quem tinha, por exemplo, os nossos cantores, nossos atores têm popularidade, né? Você pega lá, a Nana Caymmi, tem uma tremenda popularidade, né? O Dorival Caymmi, né? O Ari Barroso, Chico Alves, tudo tem uma popularidade. Quer dizer que eles tinham poder para mandar no país? Que coisa ridícula. Popularidade não é poder. Agora o Bolsonaro confunde as duas coisas. Essa popularidade dele é suficiente para obter voto. Eu digo, bom, você obtém voto, você obtém o cargo, e no cargo você fica lá de mão amarrada, porque os inimigos não deixam você agir. Não deixam nem você nomear o diretor da Polícia Federal, que é sua obrigação e direito constitucional. Depois que você aceitou isso, baixou a cabeça diante disso, você se desmoralizou perante os seus inimigos, pô. E eles não te respeitam, Bolsonaro. Você não percebeu ainda? Nenhum inimigo respeita você, porra. Agora, o povo ama você, mas respeitar, só quem respeita você sou eu. Porque eu estou cobrando de você deveres que estão à altura do seu cargo e do seu mérito, né? Em vez de só ficar puxando o saco e aplaudindo. Quer dizer, o pessoal está tratando você como se você fosse
um astro do show business. E eu quero que você seja um presidente de fato, presidente que preside, não que fica recebendo ordem de qualquer juiz. É o que todos nós queremos, na verdade, né? Claro. Olavo, essa treta toda aí dessa semana contigo, e, né, que estão tentando cravar que é uma treta entre o Olavo e o Bolsonaro, né, começou com a live lá no Conserva Talk, acha o nome, né? Conserva Talk. Na live, porque a imprensa tirou uma frase sua lá, que você falou assim, a briga tá perdida pro Bolsonaro, e colocaram na sua boca como se você estivesse dizendo que ele vai perder a eleição, quando na verdade você está dizendo que não importa, né, se ganhar ou perder a eleição, o Bolsonaro vai continuar apoiando dos inimigos. Né? Imagino que era isso que você estava falando, né? Claro, eu estava dizendo o seguinte, vencer a eleição não dá poder a ninguém. Você ser eleito te dá uma chance, uma oportunidade de conquistar o poder, mas você tem que conquistá-lo. Isso aí, qualquer político experiente sabe disso. Cargo não é poder. Cargo é um instrumento para você obter o poder. Isso você vai obter dependendo do que você faça lá. Agora, o Bolsonaro só tem feito coisa para perder o poder. Toda semana vem uma decisão nova do STF que tira algum poder dele. E ele vai se adaptando, se adaptando. Agora, esse negócio da vacina, o que ele fez? Ele disse, não vou vacinar minha filha. Então, ele está reagindo como se ele fosse apenas um cidadão comum, que não tem outro meio de agir, a não ser, vamos dizer, a sua atitude pessoal. Quer dizer, ele não está respondendo como um presidente da República, está respondendo como um cidadão qualquer. Quer dizer, isso é humilhação, o cara está se humilhando, meu Deus do céu. Ora, eu não só apoiei o Bolsonaro, mas eu gosto muito dele, eu acho uma pessoa muito boa. Agora, experiência de luta, ele só tem experiência da luta parlamentar. E a luta parlamentar é uma luta de bate-boca. Isso ele sabe fazer. Ele sabe bater boca, ele sabe falar mal do outro, mas ele fala, mas não age. Então ele está agindo como se ele fosse ainda um parlamentar, que tem os meios de expressão, mas não tem meios de ação. Então, alguém tem que ensinar isso para ele, meu Deus do céu. Você não é mais um deputado, você é o presidente. Você tem meios de ação. Eu não vou ficar explicando esses meios de ação, porque o pessoal diz, o que você acha que ele deve fazer? Você acha que eu vou sair dizendo isso para todo mundo? Você acha que eu vou entregar para os inimigos dele os meios de ação que eu concebo que ele possa ter? Para quê? Para eles poderem neutralizar tudo? Não, eu digo para ele. Se ele viesse perguntar e tivesse a humildade de ouvir, eu teria ensinado muita coisa para ele, muito truque, que eu sei. Eu estudo essa coisa, vai fazer meio século, meu Deus do céu. E tem uma coisa que eu provei. Eu arrumei uma briga impossível e venci. Eu fiz o propósito seguinte, o Brasil não pode continuar tendo só, vamos dizer, o monopólio esquerdista do espaço público. Você tem que ter uma democracia normal, onde existe uma direita e uma esquerda, elas disputam lealmente. Eu falei, eu vou fazer isso. E eu fiz, porra. Eu sozinho. Você acha que o Bolsonaro sabe fazer isso? Não sabe bosta nenhuma, porra. Eu disse e eu fiz. Portanto, não vem dizer, esse é só intelectual, só fica com ideias. Não, senhor. Eu promovi a maior transformação político-social desse país nos últimos 200 anos. A proclamação da República não foi uma coisa tão profunda quanto esta. A proclamação da República envolveu meia dúzia de pessoas. O povo nem sabia o que estava acontecendo. Ao passo que eu quebrei o monopólio esquerdista do espaço social e abri espaço para ver uma direita. Note bem, eu não estava lá tanto para dar o poder para a direita. Não, a esquerda também tem que ter de vez em quando. Mas o que eu queria era a convivência, o debate público, normal, direita e esquerda, como tem em qualquer país. Pô. Isso não tinha no Brasil. Tem, graças a mim e só a mim. Veja, o próprio Bolsonaro. O que era o Bolsonaro antes do meu trabalho? Era um cara que todo mundo ria dele. Era um coitado. Só tinha lá meia dúzia de eleitores e pronto. Ninguém o levava a sério. Depois do meu trabalho, ele virou candidato à presidência, meu Deus do céu. Você acha que a figura pública do Bolsonaro fui eu que criei, porra. E ele sabe disso. Agora, depois que está feito, veja, o pessoal que não tem memória, o pessoal que entrou ontem, gente que quando eu comecei meu trabalho, estava ainda mamando mamadeira no colo da mãe, ou outros que nem tinham nascido, não existia nem como espermatozoide. Esse pessoal que chegou tarde, fica dando palpite em coisa que não sabe.
não sabe os antecedentes e fica chutando, né? E, além disso, achando que se ele chegou aos 75 anos, então ele está gagá. Fala, gagá tá o cu da sua mãe, rapaz. Que besteira é essa? Vem discutir comigo para ver qual que é gagá, né? Se você pega 100 dessas pessoas, vamos fazer um debate, eu lavo contra 100, eu ganho. Por quê? Porque eu estudo isso há meio século, porra. Eu sei o que eu estou fazendo. E eu sou um baita escritor, isso eu sou. E professor, não sou político, mas sei fazer política, já provei. Veja, vou repetir, eu promovi a maior mudança político-social da história brasileira do século XX, porra. Ninguém conseguiu fazer isso antes. Quer dizer, os comunistas, para eles chegarem ao poder, eles tiveram 50 anos de trabalho mobilizando milhares e milhares e milhares de pessoas, milhares e milhares de intelectuais. Eu fiz sozinho, desfiz sozinho o trabalho deles. E esse pessoal acha que vai me dar lição de política. Ora, vamos a merda, pô. Olavo, tudo que você está falando é muito claro, né? Para quem te acompanha, para quem assim, te entende, né? Conhece o seu trabalho, é claro que o que você diz quando você acha que até escreveu hoje, falou, porra, eu tô falando de um bom governo que ele não sabe se defender dos seus inimigos. As pessoas estão entendendo que eu estou atacando ele, mas que caralho. Eu entendo que um pouco dessa reação que está tendo, né, assim, todo mundo histérico, o Olavo está defendendo voto nulo, está falando para votar no Lula, está falando para votar no Moro, tem de tudo. Né? O Moro também? Tem de tudo. Né? Porque assim, o Ciro Gomes, que você fica elogiando o Ciro Gomes, isso aqui. Eu entendo que a reação um pouco assim, é burrice, a capacidade de entender. O que eu digo do Ciro Gomes? Né? Digo, eu simpatizei com o Ciro Gomes quando eu o conheci, quando ele lançou a primeira candidatura dele. Só que depois eu falei assim, o Ciro Gomes nasceu para perder, nasceu para apanhar. Vocês não entenderam ainda? Ele não é de nada. Ele também é outro político, é só parlamentar, só sabe falar, não sabe fazer nada. Ele só apanha. Continue. Pois é. Então, Olavo, eu queria saber a sua opinião a respeito disso. De onde você acha que vem essa reação? Assim, por que as pessoas reagem a algo que, pelo menos na minha opinião, é muito claro o que você está falando? Né? Para mim, assim, é igual alguém tentar censurar um pai que repreendeu o filho porque estava colocando a mão na tomada, né, o dedo na tomada para tomar um choque. Aí vai alguém e fala, pai, você não pode fazer isso com o seu filho. Para mim, a reação é essa, né? De onde vem isso? O que se atribui a esse tipo de reação alucinada que está tendo assim, as suas admoestações ao governo, ao Bolsonaro? Não, então, em primeiro lugar, você tem a obsessão do cargo público. Os caras acham que cargo público é tudo. E acham que política é eleição. É só isso que eles sabem entender, disputa eleitoral. Ora, eu mesmo, há anos eu digo, não é nas eleições que se dá a luta política. A luta política se dá na trama da sociedade humana. Ela se dá nos sindicatos, nas escolas, nas igrejas, nos jornais, na TV, no teatro, né? E assim por diante. É ali que está a política. Ó, o cargo público é apenas a expressão simbólica desse conjunto, meu Deus do céu. Né? Ora, você vê, a experiência brasileira prova que não é muito difícil você tirar um presidente do cargo. Mas mudar a mentalidade pública é difícil. Na verdade, o único sujeito que mudou a mentalidade pública no país no último século fui eu. E eu sei o quanto trabalho que me deu. Por exemplo, você imagina o tempo que eu fiquei pensando qual o estilo verbal que eu teria que usar, né, para quebrar essa monotonia do Brasil e abrir espaço para coisas novas. Eu fiz isso, eu criei um estilo. Funcionou. Né? Então, até um americano que leu o que eu escrevi disse que é um estilo barroco, que mistura coisas incompatíveis. De fato, foi barroco. Isso foi pensado. Né? Tanto que eu dizia que meus mestres eram Aristóteles e Alborguete. Né? Professor, eu tenho uma suspeita dessa, que eu acho que é uma das causas dessa confusão toda, no que a gente chama de direita, né, que é uma coisa ainda informe, né, e sem rumo, né, uma coisa absolutamente desorientada, que mais ou menos se ordena por impressões e sentimentos, né, que é ainda uma ausência de linguagem em comum dos próprios, vamos dizer, conservadores ou do próprio brasileiro.
e aí ninguém se entende. Eu estou errado nisso ou não? Certíssimo, certíssimo. Você vê, a única linguagem que todo esse pessoal tem foi a linguagem que eu ensinei para eles. Todo o vocabulário desse pessoal é o vocabulário que aprenderam comigo. E ficam usando esse vocabulário dizendo que nunca aprenderam nada comigo, que não precisam de mim para absolutamente nada, que não serve Camargo. Não precisa de nós lá para aprender nada. Claro, você não aprendeu nada, não precisa mesmo de mim, pô. Né? Todos eles são assim. Não aprendem nada, só copiam, só macaqueiam. E se acham grandiosos. Né? O Sérgio Camargo, nós não precisamos de intelectuais. Porra, se você acha que, por exemplo, o conservadorismo, você acha que o conservadorismo saiu de politiquinhos, né? Foi algum deputado, algum senador que inventou? Você não tem 2000 anos de tradição de pensamento conservador? Desde Aristóteles até agora, Russell Kirk e outros tantos. Né? Sem contar aqueles pensadores que não são conservadores nem coisa nenhuma, que não são pensadores políticos, mas que estão contribuindo com esse debate. Mas as pessoas não sabem nada. Quer dizer, o orgulho da ignorância é demoníaco. Demoníaco. Você está entendendo, Sérgio Camargo? Seu pensamento é demoníaco, é satânico, rapaz. Você é a favor, você é o defensor da ignorância. Quando a Bíblia está, o meu povo se ferra por ignorância. É isso que você está fazendo. Isso aí é a mesma coisa que falar que o Karl Marx não tem nada a ver com a Revolução Russa, porque o Mujic lá nunca leu o Capital, né? Nem o Lula leu, né? Mas isso, tem gente que dizia, aquela cretino do Marco Antônio Vil, quer dizer, o Lula não é comunista, ele nunca leu Karl Marx. Eu digo, meu Deus do céu, a maior parte dos comunistas jamais leu Karl Marx. Outra coisa, você não sabe o que é um comunista. Comunista não é um sujeito que tem ideias e convicções comunistas. Não, comunista é um sujeito que está dentro do mecanismo de poder comunista. Eu até citei o exemplo, em Cuba, tinha o chefe da polícia, que era o sujeito mais cruel, o maior torturador, trabalhava para o Fidel Castro. Ele era tão mau que o apelido dele era Charco de Sangre. Né? Ele nunca leu Karl Marx e ele achava toda teoria marxista uma bobagem. Ele só que sabia de bater nos outros. E era o terceiro homem mais poderoso em Cuba. Né? Tem o livro do Roberto Ampuero, né? Nuestros Años de Oliva. Leiam esse livro, vocês vão ver. Está lá, o Charco de Sangre está lá. Foi sogro dele, né? Se eu não me engano, foi sogro dele. Exatamente. O professor, então, se eu pudesse explicar um pouco, qual é o papel da linguagem dentro dos movimentos políticos? A linguagem é tudo, meu Deus do céu. É gozado. No Brasil, o pessoal assim, dá muito importância, acho que a disciplina fundamental é matemática. Eu digo, não, meu filho. Matemática não tem sentido intelectual nenhum, na verdade. Por quê? Porque ela não tem assunto, ela não tem conteúdo, ela é apenas forma. A importância da matemática é a importância da lógica. Você, para ser um excelente pensador, você não precisa ter muitos conhecimentos de lógica. Você precisa apenas ter o senso lógico, você precisa saber ler. Isso você aprende o quê? Na linguagem. A linguagem... Tem o crítico inglês, Frank Raymond Lewis, ele dizia no começo do século XX que a disciplina fundamental era a língua inglesa, na Inglaterra, claro. A língua nacional é a disciplina fundamental. Na verdade, é a única disciplina necessária, porque sem essa você não aprende nada. Como é que você vai aprender matemática se você não sabe ler o livro de matemática, meu Deus do céu? Como é que você vai estudar a língua só com conhecimento de matemática? É impossível. Então, é claro que a matemática vem depois. Antes é a língua. Se você não domina a língua, você tem que ficar quieto, rapaz. Né? O sujeito não sabe escrever, não sabe falar, não sabe se explicar. Cala a boca, burro. Eu estou com o saco cheio dessa gente. Pô, gente que, assim, lê 2 mensaginhas minhas na internet, no Facebook, e acha que, conheço o pensamento do Olavo de Carvalho. Que é isso, rapaz? Se eu te der meus livros para ler, eu dou meu livro sobre Aristóteles, meu livro de Inteligência e Verdade, você na página 5 você tem congestão cerebral e morre. Paulo. Eu estava pensando na teoria dos 4 discursos, né, Olavo? Você sempre ressaltou isso também, que o domínio do discurso poético, ele é fundamental, ou seja, do discurso que está ligado à imaginação e ao arco das possibilidades. Nesse sentido, a gente pode dizer que o escritor,
ele antecipa a história, é o que o Hofmannsthal dizia, né? Claro, O certo, escritor antecipa a história. Eu estava pensando aqui, quem era o Bolsonaro antes do Olavo de Carvalho? Era um homem honesto, um homem sincero, mas o que ele era? Um deputado de baixo... Era um tipo exótico, o pessoal ria dele. Sindicalista, estatista, tinha tudo isso. Em 2009, o Bolsonaro deu uma entrevista falando que o Hugo Chávez era a grande esperança da América Latina. Em 2010, o Bolsonaro deu outra entrevista falando que o aborto era uma opção do casal. Durante toda a vida, o Bolsonaro defendeu a esterilização de pobres. A estatização. Mas ele... Não, mas esterilização Não, de pobres e o também. controle de natalidade. O Bolsonaro foi a vida inteira estatista e defendia a doutrina nacional desenvolvimentista dos militares. Ele mudou tudo isso muito próximo da eleição, em contato, obviamente, com intelectuais de direito. Quem são os intelectuais de direito ou conservador? Não tem. Ele teve contato com a obra do Olavo, por meio dos seus filhos, aliás. Né? Agora, falar que ele não deve nada a professor nenhum, então ele mudou de opinião como? Como que ele chegou em 2009? O Olavo já fazia... 3 anos de aliás, em 99, o Olavo já fazia pelo menos uns 6 anos que estava denunciando o Foro de São Paulo. Em 2009, quando o Bolsonaro ainda falava que o aborto era uma opção do casal e que ele, né, queria abortar o Renanzinho, e ele deu a opção para a esposa dele, a esposa que não quis, né, o menino só foi abortado porque a esposa não quis. O movimento Pró-Vida, do qual o Olavo foi um grande apoiador e apresentou o movimento Pró-Vida para o Brasil, na figura do sujeito lá, que a gente não pode falar o nome, já estava acontecendo, né? O Marcos Feliciano e a Damares já estavam combatendo o projeto do PT de legalizar o aborto em qualquer mês da gestação dentro do Congresso, e o Bolsonaro estava nessa aí ainda. É óbvio, graças a Deus que o Bolsonaro mudou de opinião, né, e aderiu às pautas conservadoras. Mas como que ele mudou se não fosse a influência das ideias que foram colocadas em circulação na cultura brasileira por meio do trabalho do Olavo? Como que seria teria veja, uma coisa que é importante ressaltar aqui, porque para que nenhum vagabundo, nenhum vigarista da mídia ou da direita, que tem muito vigarista na direita também, venha falar, a gente acredita que essa mudança do Bolsonaro foi uma mudança sincera, claro, legítima, de coração, tá? E nós estamos dizendo que o ambiente intelectual criado pelo Olavo, a partir da sua obra literária, é que permitiu ao Bolsonaro essa mudança. É mais ou menos como uma mudança provocada por um escritor, por exemplo, Camões. Camões, ele influencia, né? Até o Brás estava brincando com isso hoje. Camões influencia muito mais do que aquele círculo de literatos que tiveram contato com a obra dele. Influencia toda a civilização. As pessoas se tornam camonianas. Formou um país. Um império. Uma identidade nacional. Exato. Né? Então, essa é a força do escritor. É a força do Solzhenitsyn, por exemplo. Quem era o Solzhenitsyn? Quem era o Solzhenitsyn? Solzhenitsyn era um professor de matemática formado por correspondência, tá? Foi capitão do exército russo, e com uma única obra, um único homem, conseguiu vencer o império. Chegou a um ponto que a única saída que eles tinham era botar o Solzhenitsyn num avião e mandar ele embora do país. Ele engoliu o império. Ele causou essa humilhação a um império. Então, essa é a força do escritor. E é isso que a direita brasileira está simplesmente ignorando. Queria que eu ocupasse um cargo no governo, o próprio Bolsonaro. Eu jamais aceitaria cargo no governo, sabe? Entre outros motivos, por causa disso que dizia o Solzhenitsyn. Ele dizia um grande escritor, é como se fosse um segundo governo. O sonho da minha vida é ser um grande escritor. Com isso, eu já tenho uma influência igual ou maior que a de um governo. O que mais eu vou querer? Eu não tenho tanta pretensão assim. Eu não quero ser imperador, meu Deus do céu. A influência que eu exerci sobre o Brasil foi monstruosa. Eu mudei o curso da história do Brasil. O que mais vocês querem que eu faça? Porra!
né? O Bolsonaro entrou aí como um dos muitos beneficiados dessa mudança, né? Agora, por que eu disse que ele me usou de poster boy? Bom, você viu no discurso dele o meu livro ali em cima da mesa. Estava o meu livro, o livro do Churchill, né? E a Constituição Brasileira. Então, isso aí mostrou assim, esse é o ideário que eu estou seguindo. Muito bem. Só que é o seguinte, ele nunca seguiu meu conselho. Ele usou 2 ou 3 slogans que ele tirou das minhas ideias, é claro. E tirou, como disse, fez com sinceridade, ele não estava fingindo. É isso? Então, mas isso aí não basta, porque aquilo aí são apenas ideais ou valores, né? Agora, e a estratégia para vencer os inimigos? Ele aprendeu alguma comigo? Não aprendeu nada. Eu vou lhe dar um exemplo. Para que ficar anos e anos e anos brigando com a Rede Globo? Hã? A Rede Globo não é o problema é quem manda na Rede Globo. Hã? A Rede Globo, em 64, era da direita. A Rede Globo ajudou a fazer o golpe militar. Tirou o João Goulart da presidência e botou lá a milicada. Né? Como é que depois, passado isso, ela passou para a esquerda? Não, deixaram passar. Como é que faz? Vamos brigar com a Rede Globo? Não. Vamos tirar os comunistas da Rede Globo. Chega lá na diretoria e fala, vamos conversar, vamos fazer um acordo aqui. Né? Nós não queremos destruir você, não queremos destruir o seu canal. Né? Queremos até ajudar, mas você vai ter que tirar esses caras daí. Ou seja, você briga com indivíduos, não com... Como eu falei, não briga com entidades, briga com indivíduos, porque entidade reúne pessoas. Você brigando com indivíduos, você separa, né? Separa os inimigos, em vez de uni-los. Isso é uma lição elementar de ciência política, de lição que o Bolsonaro desconhece por completo. Né? Então, isso é a mesma coisa que você querer brigar com, sei lá, brigar com um partido político em vez de escolher quais são os inimigos que você vai brigar lá. Você vê que o Bolsonaro, até hoje ele não tem propriamente um partido, né? Por causa disso. Ele não tem legenda. Como é? Ele não tem partido, ele só tem legenda que ele aluga a cada 4 anos para eleição. Pois é. E como é que você pode eleger um sujeito num país de 200 e tantos milhões de habitantes se o sujeito não tem um partido para apoiá-lo, meu Deus do céu, se não tem uma militância pronta para apoiá-lo? É uma coisa de louco, porra. É? Sabe quem estava organizando a militância para apoiar o Bolsonaro? A Sarah Winter. O que fizeram com a Sarah Winter? Botaram na cadeia. E o Bolsonaro o que fez? Nem ligou. Quer dizer, ele não percebeu a importância e valor daquela mulher, meu Deus do céu. Era a única pessoa treinada para fazer isto. Foi treinada na Ucrânia, ela sabia o que estava fazendo. Né? Agora, tem 2 tipos de pessoas que o brasileiro não gosta. Ele não gosta de gente inteligente e culta e não gosta de gente valente. Né? Ele gosta só de covarde, né, e burrinho. Por quê? Porque neles ele se projeta. Essa história, o homem simples, o homem simples. Eu botei lá uns exemplos. Veja quantas vezes chamaram o Lula de homem simples, meu Deus do céu. Por falta de cultura. A falta de cultura vira um mérito. Ele é um homem simples. E que estupidez é essa? Olavo, o que dizem muito, por exemplo, vai muito nessa linha do que o senhor está falando agora, do tipo, o efeito do Olavo só é sentido, né, nas pessoas que leram as suas obras, nos que viam os seus cursos, ou eventualmente até assistiam um Trout Speak ou outro, mas quem votou no Bolsonaro foi o povão, né? Então o senhor não teria chegado às massas. É isso que muita gente tem dito ultimamente também. Mas olha só, isso aí é atribuir, quer dizer, a fala do Olavo, né, de que o Bolsonaro foi eleito pelo seu trabalho, atribuir o trabalho do filósofo um trabalho de show business, quer dizer, falar que o Bolsonaro foi eleito pela influência midiática do Olavo, porque o Olavo emprestou o seu prestígio, o seu bope ao Bolsonaro. Não é isso, porra. Uhum. Quer dizer, houve um trabalho de transformação cultural que começou lá em 94 com o lançamento da Nova Era Revolução Cultural, né, que é o livro que pela primeira vez explica, lá em 94, o que o PT está fazendo, que foi aos poucos sedimentando e moldando a linguagem. Hoje todo mundo fala assim, o Foro de São Paulo, movimento revolucionário, esquerda fabiana, não sei o que, tudo isso aí foi coisa que o Olavo colocou para circular na cultura. Teatro das Tesouras. Todo mundo usa. Teatro das Tesouras. Né? Então, assim, o que as pessoas não entendem, eu acho, quando o Olavo fala isso,
do meu trabalho. Não é assim que o Olavo emprestou o seu Ibope, né, a sua audiência, a sua... Seu brilho. Né, o seu valor midiático para o Bolsonaro. Não é isso. Ele criou a cultura onde foi possível aparecer uma liderança conservadora, capaz de disputar uma eleição seriamente. Porque até então, o que a gente tinha? Todo mundo apostando nas fichas, sei lá, no Aécio Neves, José Serra. José Serra. Né? Quer dizer, o Olavo foi a primeira pessoa que chamou a atenção para o fato de que, bom, gente, vocês precisam acordar que o PSDB não é a direita, né? É só a outra mão da esquerda. Não, e vaticinou, né? Que se o primeiro homem que se dissesse conservador e viesse com um plano conservador seria eleito. Uhum. E foi. Agora, Olavo, uma dessas críticas aí que tem, então, é que você teria dito que a direita tem, a esquerda fala fechadinho, eles quebram o pau lá dentro, mas eles nunca quebram o pau publicamente, porque isso enfraquece, né, as diversas alas, etc. E a direita deve aprender o mesmo, te criticam porque você está descendo o pau aí, né, nessa fraqueza do governo. Mas o que me parece é o seguinte, que para poder fazer essa crítica a você, as pessoas obrigatoriamente têm que entender tudo que você fala na chave da discussão interna da direita. Ou do partido. Né, ou do partido. Quer dizer, então, eu acho que não é entender nada do que você está fazendo e te colocar como um ideólogo da direita, um ideólogo do partido, ou líder de uma facção dentro de um partido. Né? E para quem que você está falando, afinal? É para a direita? Né? O seu trabalho assim, é para orientar a ação política da direita no Brasil? Em primeiro lugar, a atuação do escritor, do filósofo, não é de um cabo eleitoral. Ele não influencia pelo número de pessoas que leram o seu livro, mas pelo número de palavras e conceitos que ele pôs em circulação. Toda a linguagem desse pessoal direitista bolsonarista fui eu que criei. Todinha. Eles não inventaram nada. Então, eles pensam, tentam pensar do jeito que eu ensinei a pensar. Pensam mal, mas alguma coisinha eles aprenderam. Tudo que aprenderam comigo. Não tem mais ninguém para ensinar. Inclusive o próprio Bolsonaro. Inclusive esse seu Sérgio Camargo. Né? Inclusive todos os outros. Então, a função do escritor é criar uma cultura, meu Deus do céu. Não é criar um eleitorado, meu Deus do céu. O eleitorado é um efeito secundário da cultura. Eu já criei cultura, para que eu preciso criar o eleitorado? Né? Se não tem outra cultura, meu Deus, o pessoal segue a cultura que existe. Por que antigamente todo mundo votava na esquerda? Porque eles eram esquerdistas? Não, é porque só existia a cultura esquerdista. Até o cara mais direitista votava na esquerda porque não tinha outra cultura. Ele não sabia pensar fora dos cânones da esquerda, por mais que ele odiasse. Eu ensinei outras coisas, outras palavras, outros conceitos, outros valores, outros símbolos, e toda uma cultura. Né? Para quê? Porque eu queria que a direita dominasse tudo? Não, eu queria apenas que existisse direita e esquerda. E existe hoje. Portanto, vamos dizer, a briga que eu criei está vencida. Foi lutada e foi vencida. Eu mostrei o seguinte, eu sei fazer, eu sei agir dentro da esfera política. E esse pessoal não sabe. Né? Por mais recursos que tem, por mais dinheiro que tem, não sabe fazer. E quanto custou para mim eu fazer toda essa mudança? Não custou nada, custou papel e lápis. Papel e lápis não, custa computadorzinho. Né? Se não existisse computador, eu jamais chegaria a ser um escritor. Por quê? Porque meus papéis estavam numa bagunça tal, e foi graças ao computador que eu consegui botar em ordem. Paulo. De certa maneira, a direita brasileira é uma obra literária, né, Olavo? Claro, claro. Minha obra literária. Isso me faz lembrar o professor José Muninácio, né, que você mencionou já. Ele sempre insistia, e eu acho que isso vale muito para a nossa discussão aqui, ele sempre insistia na discussão das 4 castas, né? A teoria das castas. Né? Isso é uma coisa que quase ninguém conhece no Brasil, ninguém aceita. Você teria resolvido esse problema já faz tempo. Esse problema todo, essa discussão toda que teve aí na última semana, o conhecimento da teoria das castas, ele seria suficiente para acabar com essa confusão toda. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a importância que tem a teoria das castas, né? Para, enfim, colocar alguma ordem nessa discussão toda. Sobretudo, qual é o papel do intelectual e qual é o papel do político, né, numa sociedade? Muito bem. Eu estudei a teoria das castas na sua versão hindu,
e na sua versão europeia. E eu tenho a minha própria teoria das castas. No meu entender, as castas não são grupos sociais. As castas são tipos psicológicos que se distribuem entre todas as classes e grupos sociais. Então, você tem, vamos dizer, ao usar a terminologia hindu, tem os Brahmana, que são o pessoal intelectual, tem os Kshatriya, que são o pessoal combatente político, né? Você tem os Vaishya, que são o pessoal do comércio, indústria, do dinheiro e da ação prática, e você tem os Shudra, que são os coitadinhos que só servem para obedecer. Isso existe em todas as classes sociais. Por exemplo, é óbvio para mim que o Lula é um Shudra, no entanto, ele estava na classe dominante. Não é isso? Então, agora, chega essa besta desse Benjamin Teitelbaum, e ele diz, a sociedade ideal do Olavo é uma sociedade de castas. E como? Se eu estou dizendo que não é um tipo de sociedade, que são tipos psicológicos, não tem nada a ver com a estrutura social. A sociedade hindu foi criada com a ideia utópica de fazer esses tipos psicológicos coincidirem com classes sociais. Mas a distinção das classes sociais é uma confusão dos demônios. Por exemplo, de repente aparece um sujeito que é um grande homem espiritual, aparece entre os Shudra. O que você vai fazer? A sociedade hindu sabe lidar com isso? Não sabe. Até hoje não sabe, não vai saber nunca. Eles ficam atrapalhados quando isso acontece. Por quê? A sociedade de castas é uma ideia utópica, impossível. Agora, o cara vem dizer que isso é a minha sociedade ideal? Ideal faz Teitelbaum uma besta quadrada, um vigarista, um mentiroso de merda. Tá entendendo? Agora, tem gente que leva ele a sério. Né? O Augusto de Frango, né? Leva ele a sério. Né? De frango. De frango. De frango. Esse apelido é ótimo, hein, Olavo? Como é? Esse apelido é ótimo, hein? Augusto de Frango. De frango. Desculpa. Silvio. Não, acho que ele estava... Você estava com... Olavo? Oi, Está ouvindo? estou ouvindo perfeitamente. Você tinha completado já sua resposta? Não, se quer que eu continue no assunto, eu posso continuar. Por favor, por favor. Então, como tipo psicológico, você precisa ver que o diálogo entre pessoas de duas castas é muito difícil. Elas simplesmente não se entendem. Então, evidentemente, as aulas que eu estou dando e o que eu escrevo é para pessoas da classe intelectual, para os meus alunos, basicamente. Agora, eu não posso impedir que pessoas de outras castas leiam o que eu estou escrevendo, mas eles leem 2 mensagens ali do Facebook e acham que conhecem meu pensamento. Uma coisa inteiramente absurda. Você vê a história de guru do Bolsonaro, como guru do Bolsonaro? Eu não tenho nem certeza que o Bolsonaro leu o meu livro inteiro, nem isso eu tenho certeza. Eu nunca conversei com ele a respeito de política, nunca, nem um minuto. Nossa conversa foi assim, dia do aniversário, tudo bem, boa sorte aí. Pronto, foi isso. Não tive uma conversa política com o Bolsonaro. Portanto, a mídia inteira, esse bando de filhos da puta, cria lá o carimbo, o guru do Bolsonaro, e vira essa toda mentira repetida que acaba passando por verdade. A nossa mídia, só tem criminoso. A maior vergonha da minha vida é ter pertencido a essa classe de jornalista. Olha, eu só não mandei a minha carteirinha do sindicato, o presidente do sindicato enfiar no cu, porque eu perdi, eu não sei onde ela está. Tá certo? Professor, o senhor escreveu agora esses dias o seguinte: quanto mais tempo passa, mais fortes ficam os comunistas. Alguém é burro o suficiente para não perceber isso? Não vendo que aquele que era um presidiário já virou candidato presidencial? Por quê? Pois é, o Lula, ele estava liquidado, estava preso. Todo mundo o desprezava. De repente, ele está brilhando como candidato presidencial. E tem um bocado de gente fazendo homenagens a ele. As pessoas da OAB vai fazer homenagem ao cara. É OB, né, professor? Meu Deus do céu. É OB, né? Hã? É só OB, sem o A. OAB, exatamente, OAB. Olavo, eu sei que você não vai falar por motivos óbvios, você já até falou aí que não, né, que não pode explicar aí para o Bolsonaro, aqui em público, né, que o Bolsonaro poderia fazer, etc., contra os seus inimigos. Né? Mas a dúvida que fica é a seguinte:
Lá atrás você fala assim, a gente vai sem militância, sem organização política, sem partido, sem controlar a universidade, jornais, imprensa, etc., nós vamos eleger um presidente conservador, vamos colocar ele lá dentro, ele só vai se fuder, né? Vamos colocar ele lá só para ele tomar no cu. Condená-lo à morte. Né? Vamos condená-lo à morte. Depois você deixou bem claro, você falou assim, a eleição foi uma ejaculação precoce, mas também não tinha muito o que fazer, né? A não ser eleger o homem de acordo com os rumos que a coisa tinha tomado. A questão é assim, isso não mudou, quer dizer, a direita continua desorganizada, a gente não tomou jornal, não tomou partido, não tomamos universidade, não fizemos porra nenhuma, não temos nada. Continuamos na mesma situação pré-eleitoral. Pior, do STF. Mas nesse cenário, quer dizer, que não mudou nada, e jogamos o homem lá para ele se arrebentar mesmo. Você acha que ainda há algo que o Bolsonaro pode fazer? Não precisa explicar o quê, né? Mas ele tem. Se ele ligasse e fosse, Olavo, o que eu faço? Você tem aí umas dicas para ele? Você acha que nesse cenário, né, com o STF sendo controlado pela esquerda latino-americana, etc., você acha que é possível que uma reação efetiva não digo do governo, mas do Jair mesmo? Se ele entender que o tempo trabalha contra ele, ele talvez possa ainda fazer alguma coisa, mas ele já perdeu 2 anos. Eu acho essa briga com a Rede Globo é um negócio só simbólico, é só teatro, na verdade. É só para mostrar. Olha como nós somos bons, nós tiramos o público da Rede Globo, etc. E o que isso mudou na política? Isso tirou algum poder deles? Não. Você tirou o poder de atores e atrizes, cantores. O que é isso, gente? Porra, aonde já viu? Gente do show business não manda nada, é tudo empregadinho. Quem manda é gente tipo o Zé Dirceu, porra. Eu até estava contando hoje mesmo, falando, na década de 60, o tipo mais poderoso que eu conheci era chamado de Costa Pinto. Ninguém nunca ouviu falar dele. Por quê? É tradição do Partido Comunista, a chefia, a liderança é clandestina. Né? É esses caras que você tem que acertar. Não é quem está brilhando ali no showzinho. Pelo amor de Deus, que palhaçada é essa? Isso é um conceito infantil do comunismo. Aliás, o pessoal não estuda nada de comunismo, não sabe coisa nenhuma, ninguém sabe nada. Como é que você vai poder enfrentar um inimigo que você não conhece? É a lição número 1 do Sun Tzu, né? Você tem que conhecer, não pelo conhecer o inimigo, mas tem que conhecê-lo melhor do que ele se conhece a si mesmo. O único brasileiro que fez fui eu, porra. Mas agora já tem mais gente, meus alunos, né? Eu estou no Instituto Borborema, vocês aí, tem muita gente que está avançando muito nos estudos, graças a Deus. Né? Eu já falei, eu tenho muito orgulho dos meus alunos, entendeu? Mas, olha, quem está fazendo isso era só aluno meu. E nós ainda somos pouco, relativamente ao tamanho do país, né? Paulo. Pode Né? tocar o barco. Eu queria mudar, posso mudar o assunto? Não deve. A gente vai mudar o assunto. Eu estava lendo aqui, Olavo, eu tenho o costume de anotar suas aulas. E eu anotei uma coisa que você falou há 11 anos. Há 11 anos. Na aula 44 do COF. A eficácia da medicina como controle social depende ou não depende da eficácia da medicina enquanto tal? É claro que não depende. Uma medicina muito ruim, muito ineficaz, é um instrumento de controle social tanto quanto uma medicina eficientíssima. Porque não é disso que se trata. Não se trata da medicina como arte de tratar doenças ou de prover a saúde, mas da medicina como instrumento de controle social. Aula 44 do COF. Você teria algo a acrescentar a esses comentários, Olavo, depois de tudo que a gente passou nesses 2 anos de Covid? Você vê, eu acho que a relação, o poder da classe médica, não só não depende da qualidade da medicina, mas ele até chega a ser uma relação inversa. Quer dizer, quanto pior a medicina, mais poder a classe médica tem sobre a sociedade. Por quê? Porque, em vez de curar as pessoas, vai tentar mandar nelas. Exatamente o que acontece. Eu vou lhe dar um exemplo. Né? Tem um artigo do Walter Williams, uns 10 anos atrás, que ele escreveu o seguinte, que a campanha antitabagista era apenas um mecanismo de controle social. Não tinha nada a ver com saúde. Tanto não tem que é o seguinte, o número de fumantes nos Estados Unidos diminuiu para 1/3. Mas a incidência de doenças pulmonares e cardíacas não diminuiu em nada.
Portanto, ora, se uma vez retirada a causa cessa o efeito, então, retirando o fumo, tinha que cessar o efeito. Não cessou, portanto, a causa não era essa, porra. Ou não era essa, ou não era predominantemente essa. Pode, claro que o fumo pode contribuir para isso, mas ele não é a causa principal. Né? Talvez não esteja nem entre as causas principais. Não adiantou nada, meu Deus do céu. Eu lembro que, já na década de 80, quando eu vim aqui e entrava num edifício de uma organização dita conservadora, né? E via ali a placa de é proibido fumar, eu falei, vocês já perderam a briga. Porque vocês aceitaram isso. Eles souberam mobilizar o seu moralismo protestante para dominar você. Você fala contra o cigarro, como Hitler falou contra o cigarro, E o pessoal tudo aceita, para o nosso bem. Oh, meu Deus do céu. Olha, ninguém que quer ferrar com você diz que é para o seu mal, tudo é para o seu bem. Stalin só fez coisa para o bem das pessoas que ele matou. Né? É sempre assim, Hitler também. Né? Ele achou que assim, nós vamos matar um monte de judeu, mas isso é bom para os alemães. Você viu? Escuta, ele fez muito mal para os judeus, mas pensa bem, o que ele fez para o país inteiro foi muito maior. Porque eles vão fazer um Reich que vai durar 1000 anos, durou 12. E acabou em chamas. Isso que ele fez para um país inteiro. Né? E assim por diante. Né? Lá na China, a Revolução Cultural do Mao Tse-tung não era para o bem da China? Né? Pois olha, eu tenho um amigo que morou lá na China, foi lá para estudar ciência chinesa, porque ele tinha estudado alguma coisa da tradição, ciência tradicional chinesa, chegou lá e falou, os caras não sabem mais nada disso. Foi tudo apagado. Né? Ou seja, a tradição da China eles não conhecem mais. Acabou. Agora, não era para o bem da China? Era para o bem da China. Ora, meu Deus do céu, quem é que vai roubar você dizendo que é para o seu mal? Quem é que vai matar você dizendo que é para o seu mal? Né? E quando é que o pessoal vai entender isso aí? Que essas promessas de saúde, segurança pública, em geral, assim, de cada 100 promessas, 99 são mentirosas, meu Deus do céu. Vão te dar o contrário do que prometem. Quando é que vão entender? Não é para confiar em político nenhum, nunca, 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 nunca. Né? Porque se ele fizer alguma coisa boa, em geral vai fazer por engano. Professor, outro assunto aqui que também não tem muito a ver com a nossa política diária, mas é o seguinte que eu estava pensando esses dias, que o senhor também apresentou e desenvolveu a tese dos 3 blocos, né, no mundo que estão aí brigando e às vezes colaborando para criar um governo mundial. Seria o bloco islâmico, né, tentativa de fazer um califado, o bloco ali dos grandes banqueiros e os multimilionários, né, o que a gente chama de bloco globalista, e o russo-chinês. Né? E nesse processo todo da pandemia, a gente viu principalmente o bloco russo-chinês e o globalista ali brigando, às vezes colaborando. Né? Mas nessa história toda, o mundo islâmico está meio quieto, ou pelo menos não se fala muito dele. E ano que vem, 2022, agora, daqui menos de uma semana, vai entrar em domínio público as obras do René Guénon. E provavelmente o mercado vai ser inundado dessas obras em que vão publicar e a coisa vai... Bom, essa é a minha pergunta. Eu quero saber... Oi? Inclusive nós vamos... vai publicar também na vídeo? Então, a pergunta é, Olavo, para onde vai o mundo islâmico? Os próximos passos, o que eles vão fazer? O senhor acha que vai ter algum efeito essas publicações do Guénon? Eu gostaria de saber, mas vai fazer uns 3 ou 4 anos que eu já não acompanho mais o que está acontecendo lá. Quer dizer, desde o debate do Dugin, eu não descobri mais nada depois daquilo. A gente não pode estudar tudo ao mesmo tempo, né? Então eu encostei um pouco o assunto islâmico para poder voltar em melhor oportunidade. Quando eu descobrir algo, eu te conto. Tá bom, senhor. Mas é preciso ter muito cuidado ao ler René Guénon, né, Olavo? Isso é uma coisa que, como a obra agora vai ser publicada em português e tudo mais, é preciso ter muito cuidado ao ler René Guénon, não é? Primeira coisa que o sujeito tem que estar divertido é o seguinte: o René Guénon é um agente do esquema globalista islâmico. Tá? Essa história, vamos dizer, da unidade transcendente das religiões, é um truque islâmico.
Porque a unidade é para ser feita assim, por exemplo, como nós temos que restaurar a Igreja Católica sob a direção de mestres islâmicos, e assim por diante, né? Então, qualquer outro objetivo que o Guénon pareça estar lutando por é mentira. Ele é apenas um agente do domínio islâmico mundial. Se você entende isso, tudo bem. Leia direitinho. Agora você vai ver que não só tem erros monstruosos ali, mas também tem mentira. Mentira, fingimento. Tem sim. Mas o Guénon não é esse primor de honestidade que o pessoal imagina. Então, vamos dizer, entre outros erros, o próprio uso que ele faz dos conceitos de esoterismo e exoterismo, que ele mundializa esses conceitos. Ora, uma diferença taxativa entre esoterismo e exoterismo só existe onde? Só existe no mundo islâmico. As outras religiões isso não se aplica de maneira alguma. Mas, por exemplo, se você pega o judaísmo, fala, bom, cadê o esoterismo e o exoterismo? Quem são os esotéricos? São os mesmos rabinos do esoterismo, meu Deus do céu. Né? Então, vamos dizer, a tradição ali é muito mais totalizante, mais unitária do que a islâmica. Na islâmica, existem assuntos que você só pode falar dentro das taricas, organizações esotéricas. Se você falar para fora, eu quero te condenar à morte. Né? Isso não existe em mais parte alguma. Então, como é que você vai aplicar isso ao hinduísmo, meu Deus do céu? Não dá. Como é que você vai aplicar isso ao catolicismo, onde Jesus disse, nunca ensinei nada em segredo? Então, ou Jesus está mentindo, e o René Guénon tem razão, ou o Guénon está mentindo. O Guénon continua morto, né? Continua morto. Ressuscitou. Agora, vai entre nós, estou falando mal, mas o Guénon é um escritor primoroso, um dos maiores escritores da humanidade. Né? Escrever como o Guénon, assim, literariamente é um homem inspirado, não tenho a menor dúvida. Ninguém tem um estilo que se compare com o dele. Né? Outra coisa, é um homem que tem um conhecimento imenso de todas as tradições religiosas do mundo, né? Então, não deixa de ser um sujeito admirável sob certos aspectos. Mas quando ele diz, ele em 1930 e pouco diz, a China jamais será bolchevique, tem que mandar merda ou não? Completamente. Silvio. Não, eu estava pensando aqui, né, voltando à treta, né, da semana, né, eu estava pensando aqui, os caras estão com esse papo de que o Olavo nunca influenciou nada, Porra. né, não faz porra, né, não tem nada a ver com a história toda, é só um. Aí tem um monte de gente que fala assim, não, eu conheci o Olavo muito depois do que eu já tinha visto o Bolsonaro. É claro, né, filho, você ficava assistindo Luciana Gimenez, daí você viu o Bolsonaro ser zoado lá na Luciana Gimenez, aí alguns anos depois você viu o Olavo falando seriamente do Bolsonaro, isso que aconteceu. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, olha só, eu vou mostrar aqui agora empiricamente para vocês como todos vocês estão errados, né, em tudo isso que vocês estão falando, vocês vão todos me dar razão. Porque o Olavo não influencia nada, ele não tem influência nenhuma, etc, etc. Mas tá todo mundo preocupado com o que ele tá falando porque vai enfraquecer o Bolsonaro na eleição. Esse é assim, o primeiro assunto. O Olavo abre o bico para fazer pio, o Brasil então, para. Não, e veja só, isso que eu ia falar. Faz uma semana que o Olavo monopolizou a discussão pública brasileira. A direita inteira, os bolsonaristas, assessores do governo nos seus grupos de WhatsApp, só estão falando do Olavo. Eles só pensam naquilo. Eles só pensam naquilo. Então, Olavo, o senhor podia passar Olavo, você podia passar esse mel pra gente, né? Porra! Ele monopolizou tudo, cara. A nossa amiga Delícia aqui que chamou a atenção para isso. Eles só estão falando do Olavo há uma semana. Olavo gostosão roubou meu coração. A mídia inteira, a esquerda tá falando do Olavo, a mídia, os bolsonaristas, a direita inteira, os caras só estão falando disso. Pô, e o cara não tem influência nenhuma. Espera aí. Nós vamos fazer a camiseta. Não é Olavo tem razão. Olavo gostosão. Olavo gostosão roubou meu coração. Não, e o pior, o que era a discussão da semana passada? Era Moro, Dallagnol, candidatura acabou, do Moro. Não tem terceira via, só tem o Olavo. A direita só se batendo no Moro, terceira via. Acabou, agora só existe o problema
Olavo, o que fazemos com ele? Porque agora tá dando Por que vocês pararam de falar de mim? Por que vocês pararam de falar de mim? Viu aquela mensagem de Natal idiota lá do Moro, que dá sono de ver. Tipo, Feliz Natal! Então, assim, como é que pode uma coisa dessa? O cara não tem influência nenhuma e o país só tá falando dele. Eu não entendo isso aí. Então, assim, gente, parem para pensar. Se não é porque você nunca ouviu falar de uma coisa que ela não existe. Quando você fala todo orgulhoso, assim, eu nunca ouvi falar desse tal do Olavo de Carvalho aí, eu não sei lá, 2 anos atrás. Bom, isso só prova que você é um burro. Não prova mais nada. Tá burro e atrasado. Não prova que tudo que ele fez não existe. É a mesma coisa que você eu nunca ouvi falar desse Thomas Edison aí. Sempre apertei meu interruptor aqui, a lâmpada acendeu e nunca ouvi falar desse cara. Desde que eu sou criança, meu pai compra lâmpada no armazém do seu Zé. Nunca Exatamente, nunca. Porra! Isso aí é medir o mundo com a régua da sua ignorância, meu filho. Não pode fazer uma coisa dessa. É muita burrice. É isso? Não tá fazendo uma pergunta pro lado? Não era uma pergunta, era só um desabafo aqui que eu tava puto com isso. Eu queria. Mas nós vamos fazer a camiseta. Olavo, agora tem outra coisa. Que eu sei que a gente estava conversando, né, à tarde a respeito dessas coisas aí. E você falou que também não dá para esperar muito de um governo, porque a gente tem alguns problemas, né? O primeiro problema, que você falou muito bem aí essa semana no Facebook, é que não adianta nada ter o apoio popular se você não convencer pelo menos parte da elite. Isso. Né? Se a elite não, e a gente sabe que a nossa elite, né, não aderiu às ideias conservadoras, vamos dizer assim. A gente não tem uma elite direitista, né? Nem os banqueiros, nem os empresários. Faz questão de cagar para conservador. Inclusive eles são tudo empregadinhos da esquerda, se borram de medo lá. Tem esses departamentos de marketing, né, das empresas que são tudo puxa-saco do Sleep Giant, essas coisas todas. Então a gente não tem uma elite que de fato, nem a elite pública, né, nem uma parte da oligarquia que controla o Estado aderiu, né, às ideias da direita. Então a gente tem esse problema, e a gente sabe que, no final das contas, o que move esses grandes processos de transformação social no Brasil, pelo menos, é o acordo entre as elites, né? Assim, são sempre as elites que sentam para conversar e descer aquele papo lá a teoria do Paulo Mercadante, né? A gente sabe que no momento de crise, a elite senta, conversa, discute, chega num acordo e faz pau no cu do povo. Isso, exatamente. Né? Então, a gente não tem representantes na nossa elite ou nas nossas oligarquias do pensamento conservador ou da direita, ou que, enfim, né, deseja uma maior abertura da influência do povo na tomada de decisões, etc. Né? Então, por outro lado, você também falou assim que não adianta também esperar do governo que quem vai ter que fazer uma série de coisas é a sociedade, né? Assim, quem tem que combater o comunismo, quem tem que continuar esse trabalho de transformação dos valores da cultura, etc., é a sociedade. Né? Qual que é o meio para fazer isso? Ou alguns deles, né? Como que é a sociedade? Porque a cultura brasileira sempre está esperando o governo fazer alguma coisa, né? Inclusive a gente elegeu o Bolsonaro para isso, né? Eu votei lá no Bolsonaro para ele pegar e resolver todos os meus problemas. Aí não deu certo. Né? Como que a sociedade consegue se organizar, né? De uma maneira a ter uma ação efetiva, sobretudo contra esse efeito devastador do comunismo na nossa sociedade? Bom, então, em primeiro lugar, a presidência é a cereja do bolo, né? Da onde sai a elite? A elite vem, tanto a elite econômica quanto a elite política, quanto todos os tipos de elite, sai tudo da universidade. Então, se você não domina a universidade, você não tem ninguém na elite. É a coisa mais óbvia do mundo. Então, muito mais importante do que você eleger um presidente da República é você dominar pelo menos uma universidade. Pelo menos uma. Né? Tem alguma universidade que seja conservadora? Não tem nenhuma. Né? Então, veja, a classe universitária vamos dizer, 100% esquerdista, 100% comunista. E pior, hoje em dia ser comunista tem um certo... tem um encanto que antigamente não tinha, que é o encanto sexual, né? E o encanto das drogas também. Nos anos 50, por exemplo, não tinha... Comunistas eram tudo moralista, né? O líder comunista era um pater familias, rigoroso, né? Acabou tudo isso. Mas a década de 60 mudou tudo isso.
década de 60, abriu a militância comunista para a influência das grandes fortunas, né, que a induziram, então, a consumir droga, sair fazendo suruba, etc., etc. E a militância comunista começou a trabalhar para as grandes fortunas. Hoje a briga, o que é? A elite bilionária contra o povão. E os esquerdistas comunistas estão tudo do lado da elite bilionária. Agora, nós estamos continuamente reforçando essa elite, por quê? Porque a universidade que forma os membros da elite continua na mão deles. Deu para entender? Então, eu acho que a luta universitária é mais importante do que a eleição de presidente, meu Deus do céu. E a experiência está demonstrando isso. Então, vocês elegeram o Bolsonaro, muito bem. Quantos grêmios universitários vocês tomaram? Nenhum. Né? Pronto. Quer dizer, até hoje, você vê, se o sujeito é um professor universitário e é conservador, ele está lascado. Ele é marginalizado, é perseguido, é humilhado e é demitido. Né? Daí vê aquele vagabundo, aquele Rui Infausto, dizendo, não, os comunistas não fazem pressão sobre os alunos. Então, se o Rui Infausto estivesse vivo, eu queria chamar aqui, agora, que desafio, mostrar alguma tese anticomunista que você tenha, não digo aprovado, mas aceito para exame. Nunca, nenhuma. O cara só trabalhou para a propaganda comunista a vida inteira, o pessoal chama de filósofo, meu Deus do céu. Como é que um mero militante propagandista comunista pode ser filósofo? Né? Claro, existe filósofo comunista, existe. Georg Lukács era um filósofo comunista. Né? Mas esse, não. Filósofo comunista no Brasil não tem. Só tem propagandista. É só isso que tem. O pessoal não entende, Olavo, às vezes não presta atenção, não conhece a história, que o Partido Comunista Brasileiro foi fundado em Niterói em 1922 e foi botar um presidente operário comunista no poder em 2002, 80 anos depois. Exatamente, exatamente. Ou seja, passaram pela ditadura Vargas, foram perseguidos, passaram pela ditadura militar, pelo menos a militância armada foi perseguida. Os caras passaram por tudo. E depois conseguiram colocar alguém no poder, ou seja, os caras têm paciência. Sabem esperar, entendeu? A galera não sabe esperar, né, Olavo? Olha, eu não conheço um comunista que tenha recebido a promessa de que nós vamos fazer o comunismo amanhã e você vai sair ganhando. Nunca o partido prometeu isso para ninguém. O Lenin, inclusive, dizia isso, né? Todos trabalham para o futuro que eles não chegarão a ver. E eles aceitam isso. Então, isso desenvolve neles um traço de caráter que não deixa de ser bonito e admirável, que ninguém na direita tem. O pessoal na direita só quer saber dinheirinho dele no dia seguinte. Não tem nenhum idealismo. Zero, zero, zero. Bom. Não, Pode falar. Não, em relação ao comunismo, por onde começar, Olavo? Por onde começar a dominar as universidades? Como é que a gente pode... Porque isso é uma coisa que o Monir falava também. A necessidade de você... Antes de você ter uma sociedade próspera, você ter uma sociedade desenvolvida, você precisa ter uma sociedade inteligente. Sem dúvida, sem dúvida. Ele falava o seguinte, que essa inteligência ela é determinada por uma elite, pela criação de uma elite espiritual mesmo, uma elite que transmite os valores, né, que serve de guiamento para a sociedade. Como começar a formar essa elite, Olavo? Esse é o meu. Como começar a formar? Começa com a muralha de livros? Começa com a muralha de livros, sem dúvida. A muralha de livros é a primeira coisa. Então, isso que a gente precisa fazer. Pelo número de livros que eu coloquei em circulação, você vê a ignorância da nossa classe universitária. Tirando, vamos dizer, aquele núcleo de livros comunistas, eles não conheciam nada fora disso. Absolutamente nada. Era marxismo e psicanálise, e olhe lá. Né? Então, hoje em dia, vamos dizer, a carência de livros já não é tanta, já melhorou muito, mas faltam líderes. Né? Então, em primeiro lugar, você tem que entrar. Você tem que entender o seguinte: se você vai entrar na luta anticomunista, você vai entrar numa luta de vida e morte. Você não pode pensar que você está entrando, vamos dizer, num debate intelectual muito educado, muito político. Não pode pensar, meu Deus do céu.
Porque não é verdade. Todo comunista segue aquilo que dizia o Jean-Paul Sartre. Não basta prender os anticomunistas, é preciso matá-los. Todo comunista está consciente disso e gosta disso. Então, você vai discutir com pessoas que querem matar você. Você não lembra aquele negócio do Mauro Iazzi? Né? Lê o meu artigo que eu escrevi, Lições de Mauro Iazzi. Você vai ver. O cara está dizendo que é para matar nós, para matar todos nós. Citando o Bertolt Brecht, né? Exatamente. Né? Brecht, aliás, quem era o Brecht? Brecht era um safado vigarista que quase todas as peças dele foram escritas pelas mulheres dele, às quais ele não deu um tostão de direitos autorais. Você vê, na Alemanha, quando cobraram, a primeira ópera de sucesso dele, que era a Ópera dos Três Vinténs, ele na ópera botou um monte de canções escritas por outros autores. Daí cobraram dele, como é esse negócio de direitos autorais? Ele falou, não, direitos autorais é frescura. Etc. Uma semana depois, ele assinou um contrato de direitos autorais para ele próprio, por 7 anos. Isso era o Bertolt Brecht. Que filha da puta. Tem aquele perfil do Paul Johnson, né? Que é excelente. Né? Totalmente desprezível. Né? Agora, quando contaram para ele nos processos de Moscou, foram condenados muitos inocentes, você sabe o que ele respondeu? Se eram inocentes, tanto mais mereciam ser fuzilados. Você está entendendo? Um comunista acusado de traição não pode ser inocente, ele tem que ser culpado de qualquer jeito, mesmo que não tenha feito nada. Tem que morrer. Comunista é isso, gente, é com essa gente que você está discutindo. Então você tem que entrar disposto, vamos dizer, a derrubá-los psicologicamente, como a lição do próprio Lenin. Você não vai discutir para provar que o seu adversário está errado, você vai discutir para destruí-lo. Né? Então você tem que responder na mesma moeda. Se você está aqui para me destruir, eu estou aqui para destruir você. Destruir você psicologicamente, socialmente, acabar com você. Fazer você ser humilhado, né? E sair daqui de rabo entre as pernas. Que nem eu fiz com vários desses líderes comunistas. Quando tive um debate com o João Pedro Steder na Bienal do Livro no Rio Grande do Sul, ele saiu dizendo, se eu soubesse que ia ser tratado assim, eu não viria. Ele não era para vir mesmo. Ele na cara tapa, levou os tapas e saiu choramingando. Né? Não, então, aquele negócio dos 2 senadores gaúchos que dizem, o senhor está desrespeitando o nosso governador. Diz, mas eu não o respeito mesmo. Por quê? Porque ele se gaba de ter sido campeão de punheta aos 20 anos de idade. O Lívio Dutra, né? O Lívio Dutra. Ele contou isso numa entrevista. O PT comprou todos os exemplares da revista, sobrou um. Na mão de quem? Na minha. Professor, eu só queria saber quem foi o corajoso que teve coragem de competir com ele, né? Quem foi o juiz? Quem foi o juiz, né? Quem foi o juiz da competição? Fazia campeonato de punheta aos 12 anos, 13 anos. A gente entende. Mas aos 20? Mas, Olavo, essa história de debater com um comunista, você teve também o debate com o Alaor Café, né? Foi histórico. Mas eu queria citar um precedente. Não foi debate, foi tapa na bunda. É excelente. Aquilo lá foi história. Agora, eu queria citar um precedente, que é do Mário Ferreira dos Santos, que é o famoso debate entre ele e o Caio Prado Júnior, né? E foi no Círculo Anarquista em São Paulo. Isso. Então, que ele fez o seguinte, o Olavo conta muito bem essa história, que ele refez a palestra do Caio Prado, falou, ó, isso aí não é o ponto de vista marxista, não, eu vou explicar para vocês como é que é o ponto de vista marxista, e refez a palestra. Foi assim, né, Olavo? Exatamente. Isso te inspirou também? Fui ali no Centro Anarquista, eu estive lá com os velhinhos anarquistas, eles adoravam o Mário Ferreira. Né? E teve esse debate dele com o Caio Prado Júnior. Agora, o Caio Prado Júnior, comparado com o Mário Ferreira, era uma besta quadrada, evidentemente. Né? Então, não dá para competir com o Mário de jeito nenhum. Né? Daí o Caio Prado, era assim, o ponto de vista... O Caio Prado ia expor o ponto de vista marxista e o Mário ia expor o ponto de vista anarquista, do Proudhon. Né? Então, o Caio Prado fez a exposição dele, quando terminou, o Mário falou, não, isso aí não é o ponto de vista marxista, não. Eu vou explicar de novo o ponto de vista marxista. E fez a conferência do Caio Prado Júnior de novo, antes de fazer a dele. Silvio. Eu estava pensando no que o Olavo estava falando das universidades, né?
Aí eu estou lembrando do pessoal da coalizão conservadora lá de Santa Catarina, que é um grupo que tem nada a ver com o governo, eles se organizaram lá, a maior parte são alunos do Olavo, e fazem uma série de ações ligadas à comunidade, né? Ações nas prefeituras, nos bairros, nas igrejas, né? É uma organização que tem um foco regional, né? Eles não estão querendo resolver o problema de Brasília, né? Mas lá das cidadezinhas do sul de Santa Catarina, né? E eles não conseguiram ensinar exatamente tomar uma universidade, mas eles conseguiram criar um relacionamento muito bom dentro da universidade. Inclusive, eles me levam lá para dar aula. Já nos né? levaram. Levam o Bernardo já foi lá também da palestra e tal. Dentro dessa universidade, e vira e mexe a reitora. Levaram lá, lembra que teve bomba e tiro? Ah, não, isso foi na Federal, né? Ah, é Tô falando da outra. A gente foi lá falar sobre os demônios agora, né? Isso, Agora. Vamos falar sobre Dostoiévski. Inclusive, a reitora direto pede indicação de professores, né, para o pessoal da coalizão conservadora. Fala, preciso contratar um cara aqui que não seja idiota. Aí, né, o pessoal da coalizão dá lá os nomes, né, para a reitora, mas uma universidade particular é mais fácil, né, de contratação, não precisa ter concurso e tal. Né? Mas é assim que faz, né, cara? Que você coloca gente lá dentro da universidade. Olá, mas eu queria perguntar uma coisa, assim, eu acho que a gente também está com pouco tempo, mas é sobre uma notícia. Queria saber o que você acha disso aqui. Né? Que o TSE comprou 39 mil projetos de 9mm e 30 pistolas. O TSE é o Tribunal Superior Eleitoral. Para que diabo de coisa o tribunal precisa se armar? Ele se armando desse jeito, ele já dá a impressão de que ele está sob ameaça de invasão. Essa ameaça simplesmente não existe. O povo brasileiro não se mobilizou para isso, e ninguém está tentando se mobilizar para isso, mas como eles estão se defendendo dessa maneira, dá a impressão de que o outro lado é que está agredindo. Então tem esse truque publicitário que é uma fake news. Dizer que existe esse risco, claro que é uma fake news. Ninguém ameaçou de fazer isso, ninguém está planejando fazer isso. Tanto você vê que no dia que soltaram os fogos a 100 metros de distância do edifício, e que, aliás, a Sarah Winter nem participou, dizendo, não, foi um ataque violento ao STF, sob a liderança da Sarah Winter. Tudo isso é fake news, meu Deus do céu. Então, esse pessoal é tremendamente mentiroso, pô. Eles vivem de... Você para pensar. Esse seu ministro Barroso, ele não é discípulo e devoto admirador do João de Deus, que é um estuprador. Ele não acha é amigo e admirador. O que você acha que tem na cabeça dele? Então, como é que a gente faz para respeitar uma pessoa dessa? Eu não sei o que é. Eu só posso ter desprezo por uma pessoa assim. Não preciso sair ofendendo, batendo nele, né? Mas respeitar não dá para respeitar. Dá para respeitar os seus direitos humanos, é claro. Né? Mas respeitar os seus méritos, esses méritos não existem simplesmente. Na última deflação, gente. Professor, é o seguinte, a pergunta que eu quero fazer agora não é nem minha, mas é de um aluninho meu. Toda quinta-feira eu tenho um grupo lá de meninos e meninas que vão lá em casa e a gente faz uma espécie de uma catequese aí diferente. Eles gostam muito do senhor, né? É um grupinho que chama Filhos do Trovão, né? Em referência aos Boanerges lá, o Pedro, Tiago e João, né? Que queriam tacar fogo em todo mundo e Jesus disse que não era para fazer, né? O pessoal meio animado. Queria primeiro que o senhor mandasse um abraço aí para os Filhos do Trovão. Eles estão assistindo o senhor aí. Filhos do Bernardão. Aí, tudo de bom para vocês. E depois um deles aqui, eles estão mandando perguntas no grupo aqui, e um deles perguntou, fizeram várias perguntas longas e complicadas e tal, mas uma delas que eu acho que é mais, talvez tenha um interesse mais comum deles, é a seguinte, ele perguntou como ter uma vida intelectual de fato sem que seja algo caricato ou falso. São meninos de 17 a 20 e poucos anos. Olha, é muito simples. Quer dizer, a vida intelectual é um termo muito genérico, né? Você quer ler a atividade específica que você pretende ser. Pretende ser um escritor, pretende ser um dramaturgo, pretende ser um escultor. O que você pretende fazer exatamente? Né? Faça aquilo vendo no próprio trabalho o objetivo da sua vida. Não pense na recompensa social, financeira que você vai obter com isso. O trabalho intelectual, ele é sério quando ele é o objetivo. Né?
Pensa bem, o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo fazer exatamente o que eu estou fazendo. O meu objetivo na vida era ser um escritor com bastante leitores. É isso que eu sou. Eu nunca quis outra coisa. E se der para ganhar dinheiro com isso, ótimo. Se não ganhar dinheiro, também ótimo. Né? Se fora do meu círculo de leitores tem gente que gosta de mim, ótimo. Se não gosta, também é ótimo. Está tudo bem. Mas eu estou fazendo esse trabalho para ver se eu pago um pouco dos meus pecados, né? E depois de morrer, né? Jesus Cristo chegar na porta do céu, Jesus Cristo disse para mim: entra depressa que agora não tem ninguém olhando. Olavo, só queria... Olavo, você tem o costume de todo final de ano, você sempre faz uma mensagem de Natal, né? Todos os anos. Esse ano, eu não vi nenhuma mensagem de Natal sua, você apenas releu aquele soneto, né, que você fez 2016. em 2016, né? Eu queria que você deixasse uma pequena mensagem para 2022. A gente sabe que vai ser um ano muito difícil. Um dos mais importantes da história. Estamos sendo... Oi? O pessoal da redação do Brasil Sem Medo está pedindo para você mandar um abraço. Sem esse pessoal, olha, esse pessoal está fazendo um trabalho belíssimo. Queria que o senhor desse um abraço para eles também, Olavo. Está dado, considerem-se abraçados com muito carinho. Então, pessoal, bom, todos são seus alunos, né, seus seguidores e tudo mais. Mas eu queria que você mandasse para ele, a partir desse pessoal do Brasil Sem Medo, né, a partir desses guerreiros que estão aí, todo dia lutando aqui contra a censura, contra as perseguições, contra a desinformação. Né? Nós sabemos que esse ano de 2022 vai ser muito difícil, Olavo. Não apenas pela eleição, mas por tudo que está acontecendo. Os avanços do controle social, o bicentenário da independência, que é uma data simbólica para o Brasil, de importância simbólica imensa para o Brasil. Bom, vai ser um ano difícil, vai ser um ano de muita luta, de muita tribulação. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para 2022, Olavo. A mensagem é muito simples, é aquilo que dizia o apóstolo. Aquele que ama o seu próximo já cumpriu com isso toda a lei. Por que ele diz isto? Ele nem mencionou amar a Deus, ele mencionou só amar o próximo. É porque através do amor ao próximo que você chega a amar a Deus. Amar a Deus diretamente é muito difícil. Por que você acha que Deus Pai mandou o Filho aqui, o Filho em carne e osso? Né? Porque ele sabia que é preciso de uma presença humana. Para você chegar a apreender algo do amor divino, você precisa de uma presença humana, você precisa do amor humano. Né? Isso foi Deus Pai que achou isso, foi ele que Deus disse isso, não fui eu. Então, pensa assim, o amor ao próximo é tudo, verdade? É isso que tem que pensar todos os dias da sua vida. Tudo que você fizer inspirado no amor ao próximo. E até quando você o xinga, até quando você bate nele, tem que ser por amor. Não pode fazer nada com ódio. Nunca. Nunca na sua vida. Viu? Pode ficar irritado, ficar um pouco bravo, mas odiar, jamais. Agora, contra o que nós estamos lutando? Nós estamos lutando contra a dialética do ódio, meu Deus do céu. Karl Marx dizia o seguinte: eu sou o crítico radical de tudo quanto existe. Ele queria, assim, ele dizia, temos que lutar pela destruição de todo o existente. Por que esse pessoal fala tanto do discurso de ódio? Porque tudo que eles fazem é discurso de ódio, meu Deus. Eles só têm isto, né? Então, é o que eles enxergam por toda parte. Eu já tenho explicado o seguinte: esse pessoal comunista não consegue conceber um bem positivo, um bem substantivo. Ele só concebe o bem quando é conflito interno do mal, um mal contra outro mal. Né? Por exemplo, a revolução, ela se volta contra o mal, claro, contra o mal capitalista. Agora, contra o mal capitalista, ela faz males muito maiores. Né? Então, o capitalismo cria miséria, o comunismo cria miséria muito maior. Tá certo? E isso é o que eles chamam de o bem. Agora, o bem positivo, sobretudo o amor humano, eles não compreendem. Para eles isso não existe. Então, para nós, isso tem que existir 24 horas por dia. Tá bom, gente? Então, feliz ano novo para vocês. Muito Silvio. Muito obrigado, Olavo. Muito obrigado.
só queria, né, o nosso último programa do ano, e foi um ano difícil para todo mundo, né? Foi um ano brabeza, né? Foi um ano difícil para o Olavo também, né? Teve uma série de problemas de saúde, graças a Deus os venceu bravamente. Mais uma vez. Né? Para tristeza de muitos e a alegria de muitos mais, né? O Olavo venceu todos esses problemas. E foi um ano também bastante difícil para nós, né? Da tal imprensa alternativa, né? Da mídia. A gente viu, né, nossos colegas serem perseguidos, presos, né? Alguns até foram torturados na cadeia, perderam os movimentos, etc. Né? Sobretudo o Alan, né? Que está praticamente não, né? Está de fato exilado. Né? Os ditadores de toga do Brasil tiraram o Terça Livre do ar, né? Tiraram o Renova Mídia também. Tiraram né? a monetização de 20 Tiraram a monetização de vários canais de comunicadores de direita, etc. Então ainda os meus equipamentos lá. Estão lá, né? Foi um ano bastante difícil para quem se dedica, né, a essa atividade de tentar comunicar os fatos tais como eles são à população brasileira. E a gente conseguiu resistir aqui bravamente, fazemos isso muito sobre a inspiração do Olavo, que é esse sujeito resiliente, né, que a esquerda está tentando cancelá-lo há 30 anos, né, tomando todo o aparato cultural e não conseguiu até hoje. Agora esses bobocas aí do Twitter acham que vão conseguir cancelar o Olavo xingando ele no Twitter, né? Pelo amor de Deus. Material de trabalho, né? Mas então, como foi um ano difícil para todo mundo que está na mídia, eu queria agradecer especialmente ao pessoal que trabalha com nós no Jornal Brasil Sem Medo, que sem eles, né, sem vocês, a gente não conseguiria fazer nada do que a gente fez esse ano. Então, eu queria mandar o meu abraço para Letícia Alves, que é a nossa editora, né, para o Fábio Gonçalves, para a Isabela, que não está aqui hoje, mas sempre está aqui com a gente, para o Christian De Rosa, para a Yasmin, para o Hélio Costa, para o Douglas, que está sempre quebrando, né, um galho para a gente resolver uma série de problemas. Fat Monkey. Né? Para o Nando, para o Diógenes, para o Vinícius, para o Braz, que está aqui com a gente. E será que eu esqueci de alguém? O Briguet, o Bernardo e o Arno também, que está sempre pelos bastidores por aí. E todos os nossos colunistas, todos os nossos colunistas, colaboradores, né, como o Ernesto, o Eduardo, o Lucas Ribeiro, a Juliana Freitag, as irmãs Assis, Diego Pécio, enfim, todo mundo que colaborou com a gente esse ano de alguma maneira. Eu vou esquecer certamente. O Cláudio Dirani. A lista é longa. O Gantz. Graças a Deus. O Ricardo Gantz. A lista é longa das pessoas que ajudaram esse projeto ir para frente. Me desculpa se eu esqueci o nome de alguém aqui, certamente esqueci, mas sabe que vocês moram nos nossos corações e que se esse país tiver algum jeito, né, se a gente conseguir construir uma mídia independente algum dia, forte, relevante, vai ser graças ao esforço de todos vocês, certamente. Eu queria agradecê-los e desejar a todos um excelente ano novo. Para assinar já. E assine. Quem não assinou, assine o Brasil Sem Olavo, Medo. manda o pessoal assinar o BSM aí. Assina aí, gente. Quem está esperando? É isso. Um abraço, gente. Feliz ano novo para todos vocês. Olavo, feliz ano novo. Fique com Deus. Olavo, feliz ano novo. Que Maria passe à frente, viu? O Brasil ama o senhor e é grato, apesar aí de uns que estão latindo e enchendo o saco, mas sabe que a maioria gosta do senhor. E nós vamos mandar fazer a camiseta. Olavo Gostosão roubou meu coração. É sério. Ninguém nos dete. A primeira que vai ganhar a camiseta, óbvio, tem que ser a Roxane, né? Porque ela foi a que roubou o coração mesmo, né? Tá bom? Um beijo para vocês. Feliz ano novo. Fiquem bem. A gente sempre está rezando por vocês, tá bom, Olavo? Obrigado por tudo. Tudo bem, meus irmãozinhos. Tudo de bom para vocês. Olavo, Obrigado. Um abraço. Hein? Ninguém nos dete, hein? Ninguém nos dete. Ninguém nos dete.